E aí, galera, tudo certo? Professor Fernando na área. Voltando aqui, fazia algumas semanas que eu não estava conseguindo gravar esse vídeo, né, ou alguns vídeos. A semana está muito corrida, tem muitas coisas acontecendo, mas graças a Deus está tudo certo. O objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre TAGT. Não sei se vocês já ouviram falar, é um dos exames hoje bem solicitados. A gente pode dizer que não é só o vínculo do exame, né? É uma correlação entre uma aquisição, uma reformatação com medidas. E aí eu vou fazer alguns pontos bem rápidos, para esse vídeo não ficar longo, como que a gente faz as medidas de TAGT e como acontecem essas medidas. Então eu vou explicar rapidinho, para que vocês possam entender qual que é a ideia. TAGT nada mais é que a junção entre tuberosidade anterior, da tíbia, né, e o GT vem de garganta da trocla. O objetivo é você fazer uma medida entre esses dois pontos com base ou baseado no ângulo Q, que analisa o quadríceps da coxa, a patela e a tíbia e a fíbula, principalmente a tíbia. Algumas marcações são bem importantes para a gente dizer esse dizer, né? A patela ela faz alguns movimentos tradicionais, então ela faz flexão, extensão, lateralização e ela também faz giro. E quando você tem alguma alteração desses processos, consequentemente, ele vem algum problema. Então, a ideia é colocar isso para que vocês possam entender. Então, a aquisição é uma aquisição de tomografia, a gente não vai falar de protocolo, porque nem é o objetivo. O objetivo do vídeo é que a gente possa entender como funciona 3 medidas ortopédicas. Então, o tilt patelar, o ângulo patelar e principalmente a medida de TAGT. Então, vai ser bem rapidinho, bem legal. Vou compartilhar minha tela para que vocês possam entender. Eu estou usando 2 câmeras, uma aqui e outra ali, para que a gente possa entender. Então, eu vou compartilhar a minha tela para que vocês possam entender como funciona aí. Então, tela compartilhada. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é dar uma olhadinha sobre a relação, onde está a associação entre... Então, vou puxar um exame rapidinho de joelho, para que a gente consiga ter realmente essa base. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o tilt patelar, o ângulo patelar, e aí, basicamente, vamos marcar primeiro o tilt, e aí depois a gente parte para realmente o TAGT, que é o importante para nós. Então, puxando esse exame rapidão, pegando o exame com poucas imagens, pode ser então que a reformatação não fique das melhores, eu estou fazendo bem rapidinho, para não atrapalhar o vídeo. Então, eu vou carregar aqui rapidão. Então, o primeiro ponto que a gente vai pensar no TAGT é a marcação nossa de referência. Então, a nossa marcação, a gente vai colocar realmente 2 pontos-chave. Então, o primeiro ponto-chave disso é olhar onde está a tuberosidade da tíbia. Então, o ponto mais alto da tuberosidade da tíbia é a nossa região de interesse, tá vendo? Isso vai servir tanto para o joelho direito quanto para o joelho esquerdo. Então, isso é um ponto importante. Então, olhei a tuberosidade da tíbia, essa imagem tem que ser salva, ou seja, o ponto mais alto da tuberosidade da tíbia, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Por quê? Porque vai ser a referência aos nossos pontos de medida. Segundo ponto importante é a parte mais profunda da garganta da trocla, onde a gente consegue enxergar a patela. Então, a segunda parte que a gente vai observar é esse ponto aqui exato da parte mais profunda, onde também a gente consegue ter o parâmetro da patela. Então, as duas imagens que a gente vai salvar, para depois a gente fazer a fusão dela. Para que eu não possa fazer a fusão aqui, a gente ganha tempo, a gente vai fazer primeiro o que a gente chama de tilt patelar. O que é o tilt patelar? A gente vai pegar essa medida que condiz com a parte mais lisa da minha patela, que fica bem localizado na face patelar, só para vocês olharem aí rapidão. Então, a parte mais anexada da minha patela, esse é o primeiro ponto. E depois a gente vai criar uma segunda linha, que vai cruzar exatamente o centro da patela. Deixa eu pontuar aqui rapidão. Então, o tilt patelar, ele tem esse viés. Eu estou fazendo rapidinho, não estou fazendo a medida, mas para que todos possam entender. Deixa eu dar um zoom na imagem para ficar legal. Então, o primeiro ponto-chave do tilt patelar é promover uma conexão entre a face patelar e o centro da patela de ponta a ponta. Tem patelas que têm uma face patelar mais viável, outras não. Então, esse é um ponto-chave de marcação quando a gente fala de tilt patelar. É marcar exatamente esses 2 pontos, porque são excelentes. Então, o que é o tilt patelar? É a junção entre essa face patelar e o centro da patela. Sempre eu vou observar imagens que estão localizadas, são mais acessíveis para a conexão, tá vendo? Essa imagem está legal, essa imagem também está bem legal, ó.
também me condiz com pontos bem chaves nisso, então vamos criar aí realmente uma linha, depois a gente edita ela, tá? Então, opa, vou pegar uma bem legal aqui, para a gente exemplificar bem certinho o tilt patelar, tá vendo? Então, deixa eu ajeitar o ângulo na posição correta. Então, exatamente o que está tendo aí, essa marcação, ele corresponde ao tilt patelar. Ele está marcando bem a região da face interior da patela com o centro da patela. E está medindo um nível de grau, esse grau é importante para a gente ter parâmetro de medida da patela perante a face patelar e perante a articulação. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar um insight tal, que eu acho pouco provável, porque a imagem não está das melhores, mas vamos ver se a gente consegue aí, pelo menos ter um parâmetro. Para a gente marcar o ângulo patelar. Vou pegar uma imagem, mesmo não estando das melhores qualidades, mas só para vocês entenderem qual que é a ideia do ângulo da patela. Então, o ângulo da patela, a gente vai fazer uma medida rápida entre a posição da face patelar, esse é um ponto, e o segundo ponto, a medida entre a face patelar, ou o ápice da patela, até a região da tuberosidade anterior da tíbia. O correto é fazer ou duas medidas, da forma que eu fiz aqui, eu fiz bem rapidinho. Então, criar essas duas medidas, ou também criar uma medida de ângulo igual eu tinha feito anteriormente. Então, vamos lá pegar o ângulo, para a gente ter esse parâmetro legal. Então, eu vou lá, crio um ângulo daqui, e crio um ângulo daqui. Então, eu tenho também a quantidade em graus, o que a gente chama de altura patelar, exatamente a margem entre a face articular da patela, então a face que é posterior, e o ponto mais alto da tuberosidade anterior da tíbia. Isso a gente chama de ângulo patelar. Ângulo não, perdão, altura patelar, que é a posição exatamente onde a patela está conectada. E aí o último ponto para a gente encerrar realmente esse vídeo, que é o famoso TAGT, que é o que todo mundo tem maior índice de dúvida, como que a gente consegue ter parâmetro de medida. Então, essa imagem aqui, ela já está sobreposta, então eu vou carregar essa imagem, então pode observar que ela já está sobreposta, então vou carregar rapidinho e a gente vai exemplificar como que a gente vai criar essas medidas para que não tenha erro e fique bem facilitado para você. Então, eu vou dar um zoom, para vocês olharem aí rapidão. E aí o zoom ele está exatamente mostrando isso, tá vendo? A gente tem um ponto exato entre a tuberosidade anterior, né, da tíbia, bem grandona, e a região da garganta da tróclea agora sobreposta, no caso direito e esquerdo, para a gente fazer as medidas. Então, a primeira dica de medida é criar uma linha na região, criar uma linha. De calibração. Primeiro ponto-chave é criar uma linha entre os côndilos femorais. Então, eu vou criar aqui. Então, ó, eu vou criar uma conexão entre os côndilos para que exatamente eu tenha uma medida legal e não corra o risco de cortar. Então, eu vou criar uma linha, ele vai traçar exatamente os dois pontos entre os côndilos femorais, mas os côndilos posteriores. Então, beleza. Agora, o ponto-chave para que você não erre, a gente vai na segmentação de linha ou ângulo, eu vou criar uma linha que cruza no centro da garganta da tróclea, e vai seguir essa linha para a gente não perder a medida de ângulo. Então, primeira referência é olhar isso daqui. Então, eu tenho uma base em medidas, nesse caso aí, a medida está aleatória, tá? E eu vou criar a mesma coisa agora, só que eu vou marcar exatamente no centro lá da altura mais alta da tuberosidade da tíbia. E aí eu vou gerar uma segunda medida. Pô, legal. Então, beleza, eu tenho uma medida de um ponto, uma medida entre outros. Legal, lindo e maravilhoso.
E aquela linha que eu tinha criado no centro eu vou deletar, porque agora eu consigo ter parâmetro da parte mais funda da garganta da tróclea e a parte mais alta da tuberosidade da tíbia, certo? Fechado. E agora a gente precisa criar exatamente o ponto que a gente chama de medida ortopédica de TAGT, que é criar uma linha, né, reta que vai traçar daqui. Então a gente vai traçar uma linha exatamente entre esses dois pontos. O que essa linha vai me garantir? Exatamente a posição que a gente tem. Uma dica para você nunca errar é fazer com que a linha esteja na mesma posição. E eu vou criar essa linha aqui, ó, que eu vou exatamente posicionar nessa onde fica exatamente a tuberosidade anterior e a garganta da tróclea. E vou anexar exatamente nesse ponto. Ah lá, agora eu tenho o que a gente chama de medida ortopédica de TAGT. Eu consigo ter a referência. Agora eu tenho a referência da medida ortopédica, onde eu consigo ter a medida da tuberosidade anterior, da garganta da tróclea, e os ângulos se condizem aí o que a gente chama de medida ortopédica de TAGT. Então eu vou desconectar rapidinho, né, parar de compartilhar minha tela e voltar aqui a falar com vocês. Bom, basicamente é isso. O objetivo, quando a gente pede, os médicos solicitam TAGT, a ideia é que a gente consiga realmente avaliar essas medidas, tanto do tilt quanto da altura, e esses dois pontos marcados entre a tuberosidade anterior e a garganta da tróclea. Fechado? Bom, espero que esse vídeo seja explicativo, espero que você consiga ter esse parâmetro aí. Fechado, galera? Um grande abraço, curtam, compartilhem, passem para os seus amigos e colegas que têm dificuldade em fazer TAGT. Um abraço!